Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 16 da playlist de aulas do 8º ano. E hoje nós vamos falar sobre a divisão de monômios. Vem comigo. E vamos direto para a definição. A definição está aqui na lousa. Professor, como é que faz a divisão com monômios? Está aqui, gente, ó. A divisão de monômios com divisor diferente de zero, lógico, né? Porque não existe divisão por zero, é efetuada dividindo-se coeficiente por coeficiente, parte literal por parte literal. Então é bem simples, né? É praticamente a mesma coisa da multiplicação, que só que lá na multiplicação a gente multiplicava os coeficientes. Na divisão a gente vai dividir os coeficientes. E tem mais um detalhe também, tá? Quando a gente chegar na parte literal, na divisão de potências de mesma base, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Então, olha só, na divisão de monômios, tá? Nós vamos subtrair os expoentes. Lá na multiplicação, a gente somava os expoentes, tá? Então, tem que lembrar da propriedade de potenciação aí, tá? Divisão de potências de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Vamos ver dois exemplos para a gente já ir direto para exercício depois. Aqui a gente tem uma divisão de dois monômios. Reparem que os monômios não são semelhantes e nem precisa ser, tá? Como é que a gente faz essa divisão? A gente vai dividir coeficiente por coeficiente, parte literal por parte literal. É comum a gente representar a divisão na forma de fração, tá? Então eu vou reescrever aqui, só que usando a forma de fração. Acho que fica mais fácil de entender, fica mais visível o que a gente está fazendo. Tá? Então tá aqui, ó. Menos 15a elevado à quinta potência b ao cubo dividido por menos 3a. O que nós vamos fazer então? Nós vamos dividir coeficiente por coeficiente. O 15 vai dividir pelo 3. Quanto que é 15 dividido por 3? 15 dividido por 3 dá 5. Beleza? Na divisão, a gente também faz a regra de sinal. A mesma regrinha da multiplicação. Menos com menos fica mais. Então, beleza. Primeira parte está feita. Dividimos coeficiente por coeficiente. Chegou a hora de dividir a parte literal. Então, a gente vai colocar aqui a parte literal. A gente tem o A e a gente tem o B, certo? O que vai mudar no A e no B? Os seus expoentes, tá? Quando a gente tem divisão de potências de mesma base, não vai conservar a base e subtrair os expoentes? Então, aqui, ó, eu conservei a letra A. Aqui eu tenho o expoente 5, aqui eu tenho o expoente 1. O que eu vou fazer? Eu vou subtrair. Vou fazer 5 menos 1. 5 menos 1, 4. Tá? Aqui eu tenho, na letra B, o expoente 3, aqui embaixo não tem a letra B. Então, aqui eu vou só copiar, não tem que fazer nada, tá? Então, ó, dividir coeficiente por coeficiente, deu 5. A elevado à quinta potência dividido por A elevado a 1, vai dar A elevado à quarta potência. A gente subtrai os expoentes. O B ao cubo, como não está sendo dividido, copia. Tá? É bem simples, não é difícil não, né? É a mesma ideia da multiplicação, só que agora com divisão. Aqui é a mesma coisa, ó. Eu tenho dois monômios, no caso aqui eles até são semelhantes, mas não há obrigação disso, né? Vou colocar na forma de fração, que eu acho que fica mais fácil de entender. Então, 0,5 AB dividido por 0,25 AB. Tá bom? O que acontece aqui, ó? Nós vamos dividir coeficiente por coeficiente. Então, 0,5 é a mesma coisa que 0,50 dividido por 0,25. Vai dar 2. Correto? Tá? 0,5 dividido por 0,25 dá 2. Agora a gente vai fazer a divisão da parte literal. Da parte literal por parte literal. A parte literal são as letras A e B. Então, vou colocar aqui AB. Bom, aqui eu tenho A elevado a 1 e aqui eu tenho A elevado a 1. Na divisão de potências de mesma base, conserva a base, que é a letra A, subtrai os expoentes. Quanto que é 1 menos 1? 0. Beleza? Aqui na letra B é a mesma coisa. B elevado a 1 dividido por B elevado a 1. Conserva a base, que é o B, subtrai os expoentes. Quanto que dá 1 menos 1? Menos 1? 0 também. Então, olha só. Repare que aqui a gente ficou com A elevado a 0, B elevado a 0. Nós sabemos que todo número elevado a 0 dá 1. Né? Todo número, diferente de 0, lógico, elevado a 0 dá 1. Então, esse A elevado a 0 e esse B elevado a 0 vai dar 1. Ou seja, aqui vai ficar 2 vezes 1 vezes 1. Certo? Ó, A elevado a 0 dá 1, B elevado a 0 dá 1. Então, no final das contas, a gente tem o número 2. Tá? Então, essa divisão desse monômio por esse monômio
Deu 2 inteiros, né? Vou apagar aqui porque tá confuso, né? Muito pequenininho. Então, essa divisão aqui, o resultado é 2, tá certo? Perceba que quando a gente tem divisão de monômios, né, que possui a parte literal é semelhante, igualzinha, é a mesma coisa que a gente viesse aqui e cancelasse, né, cortasse. Por exemplo, b elevado a 1 em cima, b elevado a 1 em cima, embaixo, é a mesma coisa que eu viesse aqui e cortasse. A elevado a 1 em cima, a elevado a 1 em cima, vinha aqui e cortava, tá? Ia ficar somente os coeficientes, que foi exatamente o que aconteceu, tá? Mas, assim, você pode, né, se perceber essa ideia que dá para cancelar antes de fazer o cálculo, beleza. Se não, você faz o cálculo sem problema, expoente zero, você sabe que vai ser 1, beleza? Só, então é isso. Essa é a divisão com monômios, praticamente as mesmas regrinhas, né, da multiplicação que nós vimos aí na aula anterior. Então, divide coeficiente de um monômio pelo coeficiente do outro monômio, lembrando de fazer regra de sinal, se tiver, né, menos com menos dá mais, tá? Sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos, e depois divide a parte literal de um monômio pela parte literal do outro, lembrando, né, que na divisão de potências que tem a mesma base, que é o caso aqui, você conserva a base e subtrai os expoentes. Beleza? Então essa foi a nossa parte teórica. Daqui para frente nós vamos trabalhar com exercícios. São só 2 exercícios, essa aula vai ser um pouquinho mais curta, tá? Até porque é bem parecido com a multiplicação. Gostaria muito que você ficasse comigo até o final, mas se você já entendeu, sem problemas parar por aqui, só faça um pedido. Se ainda não for inscrito no canal do professor, se inscreva, deixa aí um comentário legal, deixa o seu like, né? E ajuda o professor a divulgar esse projeto de aulas para o 8º ano. Vamos lá, vou colocar o exercício na sua tela, pause o vídeo, tenta fazer, depois dá play para verificar se está certo. Nessa questão aqui, pessoal, a gente tem que corrigir as afirmações que estão erradas, né? As que estão erradas. Bom, espero que você tenha conseguido fazer, né? E vou colocar o gabarito aqui, né? Então, essa aqui está errada, essa está errada, essa está errada, e a última é a única que está certa, tá? Agora, vamos tentar entender o porquê, né? Vamos começar colocando em forma de fração aqui, ó. 12x ao cubo A dividido por 12x ao cubo A. Bom, logo de cara dá pra gente saber que isso aqui é igual a 1, né? Essa divisão aqui, o resultado é igual a 1. Por isso que tá errada. Tá? Não é igual a 0, é igual a 1. Tá? Por isso que tá errada essa divisão da letra A. Sempre que a gente tem um número e divide por ele mesmo, o resultado dá 1, concorda? Aqui, ó, se eu for colocar em forma de fração, 12x ao cubo A dividido por 12x ao cubo A. Perceba que, dividindo os coeficientes primeiro, 12 dividido por 12 vai dar 1, certo? X ao cubo dividido por x ao cubo vai dar x elevado a 0, porque a gente vai conservar a base e subtrair os expoentes. E A dividido por A vai dar A elevado a 0 também, porque a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Só que x elevado a 0 é 1, A elevado a 0 é 1, então o resultado dessa continha aqui é 1, tá? Não tem o porquê a gente falar que tá certo, porque aqui falou que era igual a 0. Então a letra A estava errada, porque o resultado não é 0 e é 1. A B, vamos entender por que a B está errada, tá? 0,5 dividido 0,5 mt quadrado dividido por mt. Então vamos colocar na forma de fração. 0,5 mt quadrado dividido por mt. Lembrando que aqui o coeficiente é 1, tá? Então ficou 0,5 dividido por 1. Todo número dividido por 1 dá ele mesmo. Então, 0,5 dividido por 1 vai dar 0,5. Até aqui, tá certo. Agora, vamos ver as letras. O que acontece com as letras, com a parte literal? Aqui, eu tenho divisão de potência de mesma base. M elevado a 1 dividido por M elevado a 1. Eu vou conservar a base e subtrair os expoentes. Vai ficar M elevado a 0. Tá? E não M, porque o M aqui tem expoente 1, né? Então, aqui já está o erro. Ó, t elevado a 2 dividido por t. Eu conservo a base, que é o t, e subtraio os expoentes. 2 menos 1 dá 1. Então, o resultado correto aqui, ó, não é 0,5m. O resultado correto seria 0,5t, não m, tá? Esse m elevado a 0, ele vale 1. Isso aqui ele vai sair daqui, né? Ele vai sumir.
E esse expoente 1 eu não preciso colocar, então ficou 0,5t e não 0,5m, tá? Como o exercício falou. Vou voltar aqui só para lembrar o que foi feito. Então a letra B também está errada. A letra C, gente, ó, 1xyz, então 1xyz, opa, dividido por 0,5x. O erro aqui está na divisão do coeficiente. Olha só, porque aqui o coeficiente é 1, né? 1xyz, que eu vou dividir por 0,5. Se eu pegar o número 1 e dividir pelo 0,5, o resultado vai dar 2, gente. 2. E não 0,5. O restante está certo, a parte literal está certa. Ó. X elevado a 1 dividido por x elevado a 1 vai dar x elevado a 0. O y não está dividindo por nada, você vai copiar. O z não está dividindo por nada, você vai copiar. Tá? E esse x elevado a 0, ele vale 1. Não vale 1? Tá? Então, o resultado certo aqui, ó, não é 0,5yz, é 2yz. Tá? Porque esse x elevado a 0 não vai dar nada, né? Vai dar 1 e ele vai sumir dali. Tá? Então, eu vou deixar só ele aqui para você lembrar que o x vai ficar elevado a 0 e ele vai sumir. Então, esse é o resultado correto. E não esse, né? É 2 e não 0,5. Então, o erro aqui estava no coeficiente. Então, olha só. Aqui o erro foi no coeficiente, aqui o erro foi na parte literal, aqui o erro foi na divisão mesmo. E essa é a única que está certa, né? Parece que aqui a gente olha assim e fala, nossa, isso aí acho que não está certo não. Mas essa é a que está certa. Aqui a gente tem, ó, 49m², dividido por 3, né? Esse 49m². Tudo isso dividido por 49t. Certo? Aqui eu vou precisar de um espaço para mostrar para vocês como é que vai ficar. Porque a gente vai dividir os coeficientes, né? Vamos dividir aqui os coeficientes. Não precisa nem de espaço, dá para fazer a divisão aqui, ó. Vamos dividir os coeficientes. 49 terços dividido por 49. Vamos ver se vocês lembram como é que a gente faz divisão de fração. Ó. 49 terços dividido por 49. Tem que lembrar que embaixo desse 49 tem 1. E aí a gente não resolve a divisão fazendo divisão, a gente resolve multiplicando. A gente copia a primeira fração, 49 terços, e multiplica pelo inverso da segunda, certo? Então multiplica aí o 49 terços por 1 sobre 49. E aí vai ficar assim, ó, esse 49 vezes 1, e aqui embaixo 3 vezes 49, ele vai cancelar o 49, vai dar 1 terço. Então no fim das contas, essa divisão aqui ela vai dar 1 terço. Dá 1 terço. 49 terços dividido por 49 dá 1 terço. Aqui a gente tem o m elevado à quarta potência e não tem nada para subtrair dele. Então eu vou copiar. Só que ele vai ficar no numerador da fração. E esse t vai continuar no denominador. Tá? Então ficou assim mesmo. Do jeito que estava escrito aqui. M à quarta, que eu posso tirar esse 1 daqui. Tá? E aqui eu posso colocar o 3 junto com o t. Então m à quarta sobre 3t. Tá certo, gente? Então essa foi a única que estava correta. A segunda questão eu vou passar na lousa. Aí, na hora que eu der play aqui, você pausa o vídeo um pouco, tenta fazer, depois verifica se está certo. Vamos lá, vamos ver quem consegue fazer essas 3 divisões? Só isso para a gente finalizar a aula, tá? Então aqui já coloquei elas na forma de fração, a gente vai dividir coeficiente por coeficiente. Lembrando que aqui o coeficiente é 1, né? Então 7 dividido por 1 vai dar 7. E o sinal de menos vai acompanhar, né? Menos com mais fica menos. Então fica menos 7 a divisão dos coeficientes. Agora a gente vai dividir a parte literal. Aqui no numerador tem a letra x e não vai ser dividido a letra x. Então vai continuar aqui o x. E o y, qual vai ser o expoente do y? Y ao quadrado dividido por y ao quadrado vai dar y elevado a 0. Né? Isso aqui vai dar 1. É como se eu fosse cancelar o y ao quadrado em cima com y ao quadrado embaixo. Tá? Esse y ao quadrado, então, a gente sabe que vale 1. Ou seja, vai ficar menos 7x. Menos 7x vezes 1, menos 7x. Tá? Aqui é a mesma coisa. Ó. Esse ABC, gente, é como se ele fosse cancelado. Tem o A em cima e o A embaixo. Eu vou pegar o A e vou dividir pelo A. Sempre que eu pego um número e divido por ele mesmo, dá 1. Então, esse A dividido por esse A vai dar 1. B dividido por B vai dar 1. C dividido por C vai dar 1. Ou seja, aqui eu vou dividir somente os coeficientes. 2,8 dividido por 0,7 dá 4. Tá? Essa divisão dá 4. A elevado a 1 dividido por A elevado a 1 vai dar A elevado a 0. B elevado a 1 dividido por B elevado a 1, B elevado a 0. C elevado a 1 dividido por C elevado a 1, C elevado a 0.
Só que A elevado a zero, B elevado a zero e C elevado a zero dá 1. Ou seja, isso aqui vai ser 4. E aqui, a letra C, ó, a gente tem menos 7 décimos, que vai ser dividido por 14 quintos. Vamos fazer aqui, ó, 7 décimos dividido por 14 quintos. Depois eu faço o jogo do sinal, tá? Na divisão de frações, a gente copia a primeira fração e faz vezes o inverso da segunda. A gente inverte a segunda fração. E aí vai ficar 35 140 avos. Aqui dá pra gente simplificar por 35 direto, tá? Dá para dividir 35 por 35 vai dar 1. 140 dividido por 35 vai dar 4. Então, 1/4 é o resultado da divisão dos 7 décimos pelo 14 quintos, tá? E aí tem o sinal de menos, então o sinal de menos vai acompanhar. Então, menos 1/4. Agora a gente vai dividir a parte literal. Aqui, o A e o B eles vão ser copiados. A gente tem A elevado a 2 dividido por A elevado a 1. Vai ficar A elevado a 1. B elevado a 4 dividido por B elevado a 2. Conserva a base que é o B, subtrai os expoentes, fica B elevado a 2 e acabamos, né? Esse 1 aqui não precisa ser escrito, posso até deixar ele fora daqui. Tá certo, gente? Então, é isso. Divisão aí de monômios, não tem muito segredo não. A gente só não pode esquecer das propriedades, né? Divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. Se eu tiver uma divisão onde os coeficientes são fracionários, tem que lembrar como é que faz aí a divisão de frações, né? Copia a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. E não podemos esquecer das regras de sinais da divisão aí envolvendo número positivo e negativo. Sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Tá certo? Então essa foi a nossa aula de número 16 da nossa playlist de aulas do 8º ano. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.